Deixa eu só colocar em modo apresentação, que fica melhor. Então, quando a Dani, primeiro que é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. E quando ela me falou do tema, né, eu peguei o próprio tema, adaptação quando, para quem e por quê, para a gente tentar refletir sobre, né? Porque respostas a gente encontra caminhos, né? Não tem, a gente sempre fala, inclusão não tem receita, mas tem caminhos possíveis, né? Então é isso que a gente veio discutir um pouquinho aqui. Então a primeira pergunta, né? Por que adaptar? Né? Por que a gente vai precisar adaptar, seja material, seja o currículo? Então, aí eu vou devolver a pergunta para vocês com outra pergunta. Ué, Né? mas eu então, falei pra assim, pedir aquele já. são iguais? Uai, mas aí a gente pede por pouquinho, né? Não sei se tem a possibilidade de eu interagindo com eles no chat, Dani. São perguntas tranquilas e rápidas que eu consigo. Tá, pergunta Pode lá. ser? Eu quero um combo do clássico. Pode. Mas vê se não fica mais barato a gente pedir, tipo, Pessoal, lanche só separado e a pedindo um batata? Tem alguém com favor. Vamos fechar o microfone e vamos abrir só quando a gente for falar, tá? Yas, Senão escolheu um fica lanche? muito ruído, tem alguém com o microfone Então você vai ficar aberto, eu sem. não consigo identificar aqui. Não sei se a Fabiola Vai logo. consegue. Um minutinho. Tchau. Eu vou tentar achar. Ó, acho que é a Hillary que está com o microfone aberto. É a Hillary e é só a Hillary. Por favor, então, vamos fazer isso, reafirmando o nosso combinado. Só vamos abrir o microfone quando a gente for falar, que assim elimina o ruído, tá? Fica mais fácil para a gente acompanhar. E outro dia eu estava vendo, né, o pessoal falando que agora na pandemia o nosso maior medo é esquecer o microfone e a câmera ligadas em lives. Então vamos lembrar verdade. disso e fechar, tá? Ok, Então, obrigada. Com você, Mai. Obrigada. Então vamos lá. Por que, né, que a gente. Por que falar em adaptar? Né? Aí a gente vou devolver com perguntas. Todos são iguais? Não, né? Não existe. Cada indivíduo é único, né? Todos aprendem da mesma forma, pensando agora no contexto educacional? Também não. A gente já tem vários estudos, neurociência, comprovando aí que cada criança, cada indivíduo aprende de uma forma. E aí eu pergunto, para além disso, então, o que é ser normal? Porque às vezes a gente escuta aquela fala, né? Para as crianças normais, ou para aquela criança, né? Para aquela turma normal. Não, então o que é ser normal? Aí, assim, o normal é ser diferente, né? Então, a inclusão parte desse olhar. O padrão é a diferença, de que todos nós somos diferentes, né? Então, não tem como a gente não pensar em adaptações, né? Ou em diversidade de propostas e materiais e possibilidades, né? Isso é inerente aí dessa ideia de inclusão, porque todo indivíduo é único, né? Não existe uma pessoa igual a outra, até quando são gêmeos eles não são iguais. Podem perguntar aí para as famílias que têm os filhos gêmeos, eles não são iguais também, né? Cada um se desenvolve de uma forma. Aí a gente pergunta, para quem então, para quem que a gente vai falar de adaptação, né? No contexto escolar, né? E nos outros também, né? Para quem necessitar. E aí eu vou voltar a perguntar para vocês, quem que pode necessitar de adaptação? Apenas crianças com algum transtorno ou deficiência? O que vocês acham aí? Se quiserem, vou dar um minutinho, Dani, tá? Para eles colocarem no chat aí. Vocês acham que a adaptação precisa só para criança que tenha transtorno ou deficiência? Vocês querem colocar aí no chat? Eu não sei se está aparecendo aí, Dani, no chat. Para mim está. Eu só não sei se o pessoal não estou vendo ninguém. Não, Mayra, eu acho que não é só para pessoa deficiente. Acho que tem que ser para todos os alunos, porque todos são diferentes. Sim, se a gente parte daquele pressuposto que todos são indivíduos únicos e diferentes, não é só a criança com transtorno ou deficiência que pode precisar de uma adaptação, né? E aí eu trouxe aqui para a gente contextualizar, né, o documento do MEC, que é o PCN, é um PCN que deixei ele aqui no jeitinho, ó. Ele é rosinha, tá? Ele é um PCN exclusivo de adaptações curriculares, tá? E nele tem esse trechinho aí, ó.
Dani, você pode ler para mim, por favor, que está cortando aqui a camerinha que fica do lado O das chat imagens? é... Não, lê esse trechinho aí, ó. Ah, Porque fica sim. em cima do texto para mim. Deixa Isso, eu o tirar trechinho do aqui que os PCE. rostinhos estão em cima. Espera aí que eu... Para mim também. Posso ler se quiserem. Você pode ler, porque para Por mim favor, aparece os nossos, a gente, né, a Tudo imagem em bem. cima do texto. Vamos lá. Falar em necessidades educacionais especiais, portanto, deixa de ser pensar nas necessidades específicas dos alunos e passa a significar o que a escola pode fazer para dar resposta às suas necessidades, de um modo geral, bem como aos que apresentam necessidades específicas muito diferentes dos demais. Considera os alunos, de um modo geral, como possíveis de necessitar, mesmo que temporariamente, de atenção específica, e poder requerer um tratamento diversificado dentro do mesmo currículo. Obrigada. Então, para a gente pensar aí, necessidade educacional específica exige uma resposta educacional adequada, que atenda essa necessidade. E ela pode acontecer com qualquer indivíduo. Às vezes ela é temporária, então num determinado momento, num determinado conteúdo, numa determinada atividade ou numa determinada disciplina. Quem nunca já teve muita dificuldade em matemática e precisou de um apoio maior? Ou se eu propor uma atividade de dança aqui, alguns vão precisar de um apoio maior, de uma dupla produtiva para ajudar, não é? Então, assim, pensar nessa adaptação para quem necessita. E aí a gente abrange esse olhar que é para todos os indivíduos, né, que precisarem. E aí o ponto de partida para pensar aí na adaptação e na inclusão como um todo mesmo, né, olhar para o indivíduo. Então, o primeiro passo é identificar que barreiras estão impedindo essa pessoa de ter acesso. Acesso a tudo, né? E como a gente está falando na escola, assim, no contexto educacional, é acesso aos conhecimentos, ao desenvolvimento das habilidades que estão previstas lá no currículo e os conhecimentos socialmente construídos, né? Aí tem algumas barreiras, eu trouxe algumas aqui para a gente pensar, que quando a gente pensa em acesso, as que mais são citadas é a arquitetônica, né? A questão, assim, da estrutura. Mas existem outras no contexto escolar, outras barreiras, e muitas são até mesmo invisíveis aí, que a gente precisa estar atento para cuidar delas e pensar em como romper essas barreiras mesmo, né? Então tem a barreira comunicacional, né? Tem a metodológica, que é o percurso aí de aprendizagem, como é que o professor vai propor essas situações de aprendizagem para os alunos, pensando nessas necessidades. Tem a barreira instrumental, que são as de vida diária, e a atitudinal, que eu acho que é uma das mais difíceis, que tem que estar por trás. Assim, essa é uma das primeiras barreiras para a gente conseguir dar conta das demais. Então, a questão da sensibilização e da conscientização de todos. Então, assim, do próprio aluno, é do professor, é da família, são dos colegas. Então, assim, é uma barreira que eu destaquei as duas, né, no contexto escolar, né, a atitudinal e a metodológica, porque o pensar sobre como propor atividade é a cargo do professor, né, então ele tem que pensar com carinho nessa metodologia, nesse caminho, nesse percurso aí que ele vai fazer com que o aluno trilhe aí para chegar no desenvolvimento daquela habilidade ou naquele conhecimento que ele pretende lá com a turma, com esse aluno também. E aí muitas vezes a gente escuta o professor falar que mas a gente não tem recurso, mas nossa escola não tem recurso. Aí eu trouxe essa pergunta aqui para a gente pensar. Adaptar exige sempre grandes mudanças, né? Sempre grandes tecnologias? Não. A gente até tem hoje o avanço da tecnologia, que tem muita coisa bacana que seria legal que todo mundo que precisasse tivesse esse acesso. Tem que continuar lutando para ter mesmo, né? Mas nem sempre exige grandes mudanças. Eu trouxe aqui 2 exemplos de trabalho com 2 crianças que eu tive com deficiência e algumas adaptações que foram feitas para eles, para a gente ver que se você tiver a mudança do olhar ali para o indivíduo e fizer pequenas alterações no ambiente, na forma que propõe, o aluno consegue estar participando da mesma atividade dentro do contexto da turma, né? Então, como exemplo, aí eu trouxe um projeto de ciências que foi trabalhado com os alunos do 5º ano. Esse é o projeto em si, tá? Eu não vou me ater à leitura dele, não, mas assim, partiu de uma votação dos interesses
dos alunos, levantamos os conhecimentos prévios, eles trouxeram perguntas, dúvidas, e aí a gente começou uma série de estudos, usando diferentes estratégias. E como o tema era sistema solar, a gente terminou com a confecção de uma maquete, teve um planejamento todo de uma exposição e chamamos a escola para participar dessa exposição de encerramento, né? E dentro dessa turma, a gente tinha uma aluna com deficiência intelectual. O que eu fiz de adaptação na estratégia para essa aluna poder participar desse projeto todo? Então, são estratégias inclusivas, né? É a questão do agrupamento. Então, ela estava em processo de alfabetização, colocava ela em momentos de leitura, sempre com um parceiro com leitura fluente. Então, ela já pôde estar participando ali do mesmo momento. É a posição na sala, sempre à frente, no meio, longe de distrativos, e a minha atitude sempre diante dela, buscando atenção nas discussões, o envolvimento dela nas atividades, garantir que ela participasse de todo o processo. Porque se o professor não tivesse olhar atento, o que mais acontece, às vezes, é o próprio aluno, como ele já sabe, às vezes, da longa diferença que tem ali de conhecimento, por qualquer motivo que seja. Tem aluno que está assim e não tem nenhuma deficiência, é defasagem mesmo, mas ele continua lá. E a tendência desse aluno é sempre ficar lá quietinho no canto dele, evitar se expor, evitar se envolver. Então, o professor tem que estar cuidando disso o tempo todo. Então, são estratégias que eu fiz nesse projeto com ela. Tem um outro exemplo de um aluno com baixa visão e perda auditiva, e aí era um caso que um pouco mais complexo, então, e eu tinha que olhar bem para a questão mesmo dele, né, da baixa visão, da perda auditiva. Então, eu já tive que ter estratégias diferentes. Então, fonte ampliada, cuidar da cor, da nitidez, né, no espaçamento, nas atividades, parceiros alfabéticos também, ao mesmo tempo colocar ele em situações de reflexão do sistema de escrita, leitura para ele de algumas atividades, explicações mais próximas e bem de frente a ele, e o uso de personagens de interesse para criar atividades de alfabetização e o envolvimento da turma. Se vocês conhecessem essa turma, eu acho que uma das professoras dele está aqui na live. A turma é apaixonada por ele, eles têm um amor, assim, cuidam um do outro, é uma coisa assim maravilhosa de ver. E eu converso ainda com ele, com a mãe dele até hoje. A gente criou um vínculo assim que está para além desse planeta, é uma coisa linda, o tanto que ele desenvolveu, né? Tem a comparação das sondagens, então assim, é muito gratificante de ver. E aí, para ir encerrando a fala, eu trouxe algumas questões que aparecem bastante na escola, né? Algumas situações, e para deixar bem explícito que não é adaptação curricular e não é inclusão, né? Então, assim, atividade para pintar ou pontilhar sem um objetivo específico, né? Só para passar o tempo daquele aluno ali, já que ele está na sala. Não, né? Precisa ter objetivo específico para ele dentro do contexto da turma. Também não é fazer algo totalmente diferente do que a turma está fazendo. Fazer qualquer coisa para não ficar sem fazer nada. Não também, né? A gente tem que ter um plano de desenvolvimento para esse aluno, um plano individualizado de ensino. Subestimar os saberes, habilidades e potencialidades do aluno, empobrecendo a atividade, né? Tipo, diminuindo só porque você já julgou que ele não vai dar conta. Não, faça suas sondagens diagnósticas, saiba quais são as habilidades que ele tem, o potencial que ele tem e vai propondo para ele desenvolver. E tirar o aluno da sala para realizar outra atividade diferente da turma, né? Eu sei que a inclusão é difícil, é um desafio grande, mas a gente tem que encarar essa e começar a buscar ela ali dentro da sala, dentro do mesmo contexto da turma, atividade, né? Esse que é o caminho. Dani, na hora que faltar um tempinho, você já me levanta a mão aí, que eu tenho medo de empolgar aqui, viu? Não, mas tá muito legal, tá sendo muito legal, Mayra, parabéns, sim. Então tá. Agora já tá encerrando mesmo, esse mais um e já terminamos, tá? Aí voltando à questão inicial, né, para ver se a gente consegue responder o quando, para quem e por quê. A gente fiz esse esqueminha que me ajuda bastante a visualizar, né? Tem o currículo de um lado, que são as habilidades, os objetos de conhecimento, que são conteúdo, situações de aprendizagem, os conhecimentos socialmente construídos. O processo de ensino-aprendizado, a gente tem o objetivo com que os alunos cheguem na aprendizagem lá do outro lado, que eles avancem no desenvolvimento das habilidades deles e dos conhecimentos deles.
O que acontece é que para muitos alunos, não só com deficiência ou transtorno, é isso que precisa sair desse encontro de hoje também pensando, porque tem muito aluno que não tem deficiência, não tem transtorno e está invisível na sala de aula nesse sentido. E o distanciamento só aumenta se o professor não parar, algum professor em dado momento parar e olhar para esse aluno, né? A defasagem aumenta. Então, o que acontece nesse percurso do processo de ensino e aprendizagem, muitas vezes, são que tem barreiras ali, né? Então, esse olhar que tem que estar atento. Barreiras de acesso, metodológica e atitudinal, são aquelas que eu destaquei um pouco antes, né? Que é o que está mais forte ali no contexto escolar. Então, aí que entram as adaptações, para dar conta de superar essas barreiras, para que o aluno consiga chegar ali, ó, do currículo na aprendizagem efetiva, né? Que ele consiga desenvolver dentro das possibilidades dele, sim, mas que desenvolva, né? Que tenha um trabalho focado para que esse desenvolvimento aconteça, né? E aí, para encerrar, eu adoro essa foto, porque ela simboliza o que a gente tenta trazer de ideia e reflexão aqui, né? Se a gente fizer uma analogia e pensar que o jogo aí, né? O jogo que está acontecendo seria os conhecimentos e as habilidades ali que a gente quer chegar, né? Se a gente proporcionar de forma igual a mesma atividade, né? A mesma proposta para todos, não são todos que vão ter acesso, né? Ao jogo ou ao conhecimento. E aí, do outro lado, a gente vê que para todos terem esse direito de educação, direito ao desenvolvimento pleno, que está lá na nossa legislação, na LDB, na Constituição, para a gente chegar lá, a gente precisa pensar no que cada um necessita, né? Então, aí entra a questão da barreira com a resposta educacional adequada.